Não, aqui não é um canal de fofoca, mas como o caso repercutiu muito, né, no nosso meio trekking lá ele, então vou comentar aqui o primeiro pronunciamento da Tayane Smith sobre o caso Pego Paraná que ocorreu no começo desse ano e grande parte do Brasil ficou sabendo, né, porque teve uma proporção muito grande e agora ela resolveu se pronunciar. Então a gente vai reagir agora ao primeiro pronunciamento dela e vamos ver o que ela esclareceu para a gente. Bora! E aqui, eu passei a minha adolescência até, desde quando eu nasci até meus 15 anos na Começa aqui cidade. do começo, um pouquinho. Meu primeiro pronunciamento na internet sobre o que aconteceu no Pico Paraná. Primeiramente, eu vou contar resumidamente um pouco sobre mim. Como vocês sabem, né, meu nome é Tayane Smith, tenho 19 anos, sou da cidade do município Itacoatiara, do estado do Amazonas. Eu nasci e cresci aqui. Tá. Eu passei a minha adolescência até, desde quando eu nasci até meus 15 anos na cidade. E com 15 anos eu fui para a capital em busca de expandir a minha mente, conhecer o mundo, me aventurar. Como a minha mãe sempre falou, a gente não cria filho pra gente, a gente Fazer o estilo de vida. cria filho pro mundo. Então ela me preparou bastante pra vida, sobre os acontecimentos da vida. E isso me gerou uma curiosidade de eu buscar a minha liberdade e as minhas experiências, os meus conhecimentos próprios. Então, com 15 anos eu fui pra capital apenas com uma mochila. Cheguei lá, tive suporte de família, parentes. Bastante aventureira, pelo que E parece. chegando lá, eu consegui um trabalho, né, em um lanche. Em um lanche eu trabalhava das 4 horas até as 3 horas da manhã. Eu ganhava R$ 40 a diária, com 15 anos isso. E eu chegava em casa, Realidade eu do dormia, povo brasileiro. descansava, 6 horas Trabalha da manhã, eu tinha que muito e ganha pouco. de novo pra eu ir pra escola. E essa era a minha rotina, gente, durante alguns meses em Manaus. Meus 15 anos, assim que eu cheguei na capital. E eu fiquei ali me virando, né, do jeito que eu podia, conseguindo um trabalho aqui, conseguindo um trabalho ali, tendo suporte da minha família. E através desse meu primeiro emprego, eu consegui comprar meu primeiro celular. Com 15 anos eu comprei meu primeiro celular com muito esforço do meu trabalho. E eu tive minha vida dos meus 15 anos até meus Com 12 anos eu ganhei meu primeiro celular e no outro dia eu fui assaltado. Meu pai ficou puto comigo. 19 foi em Manaus. Até que tem esse meu lado aventureiro, né? Que eu trago desde pequena. E foi meu bisavô tinha um sítio no interior. Então eu ia todo domingo, final de semana com a minha avó. E eu ficava no meio do mato, no meio da floresta, com meus primos, tomando banho de rio, andando de barco, andando de canoa, de bode, rapeta, pescando. E Por sinal, isso é muito bom, tá? desde criança eu tenho esse meu lado aventureiro. E em Manaus eu tive a experiência de pular de paraquedas. Assim que eu pulei de paraquedas, eu falei, Meu sonho também é pular de paraquedas. Até aqui só elogio a elas, tá, pessoal? a coisa mais emocionante, de mais adrenalina que tinha em Manaus eu já fiz, que era pular de paraquedas. Eu tinha feito outras cachoeiras, outras aventuras. Então, o que eu pensei? Agora eu quero andar de balão, passear de balão, eu quero fazer outras trilhas, porque no Amazonas as trilhas são todas retas. Então é muito plano no Amazonas. Então eu fui para o sul em busca de montanhas, trilhas maiores. E foi assim que eu cheguei no Paraná. Fui para o Paraná. Eu cheguei no Paraná dia 12 de outubro de 2025. Chegamos aos finalmente. Chegando lá, eu tive suporte da minha família também, de uma tia, e de pessoas íntimas de mim. Então, eu fiquei ali, por Curitiba, durante 3 meses. E eu morava no centro de Curitiba. Sempre em toda a cidade, eu gosto de morar no centro porque tudo é perto, tudo é próximo. Mudou o take? E em questão de minutos, tudo se resolve ali, tudo é perto. Pra fazer as coisas à noite, eu ia no lugar mais próximo, que é conhecido como Cavalo Babão, né, no Largo da Ordem. E foi nesse local que eu conheci o Roberto. Ela fala um pouco rápido em alguns trechos, pessoal, nem eu entendo, tá? Não é porque o áudio tá ruim, não. Porque também não entendo porque ela fala atropelando as palavras às vezes. Eu conheci o Roberto dia 29 de novembro de 2025. Tá? Então a gente começou a conversar, a amiga dele começou a falar que eles trabalhavam com... Vamos marcar uma trilha, gatinho. Não lembro muito bem do que eles trabalham. Ela falou, né, que ele trabalha com... Ele tem curso de técnico de segurança, bombeiro, essas coisas de segurança que ele trabalha. Então a gente andou pelo... O técnico de segurança adora uma aventura sem segurança. Se aventurou, como tem um vídeo no meu Instagram, no meu perfil, eu de vestido vermelho dançando, eu e o Roberto. Isso foi dia 29 de novembro de 2025. E após isso,
Eu fui pra casa, e a segunda vez que eu encontrei ele foi dia 14 de dezembro. Ele foi me buscar em casa, né? Foi ele e o primo dele chamado Renan. Os dois ficaram esperando na... Até antes de ela começar a falar do Pico Paraná, foi só elogios, pelo menos da minha parte, tá? Batalhadora, trabalha, gosta de aventura e tal. Agora começa o desenrolar da história que a gente quer. sala de visita, enquanto eu ia buscar alguns pertences meus no meu quarto. E a gente começou a andar pelo centro, pelos bares, né? E só que eu tava muito desanimada, muito triste. Pelo fato de estar com saudades da minha cultura, da minha culinária, saudades do Amazonas. Muito triste quando deixa de fazer trilha. Dos passeios turísticos da tribo indígena, do tacacá, açaí, etc. E ele tentava me animar. A gente sentou na frente do cavalo babão. E eu falava pra ele, eu tô muito triste, muito triste. E ele lá, né, tentando conversar comigo, mas eu tava totalmente desanimada. Até que chegou se fazendo de difícil. Na frente dessa igreja, eu deitei no colo dele, ele sentado, eu deitei no colo dele ali, eu acabei até pegando no sono e ele pediu Uber. A gente foi, ele me deixou em casa, né, eu fui pra casa e depois ele foi pra casa dele. Esse foi o nosso segundo encontro. E o terceiro encontro foi já no Pico Paraná, dia 31, né, mas antes do dia 31, eu tinha planejado, entrei em contato com o Roberto dia 28 de dezembro. Eu falei bem assim, Roberto, o que você vai fazer no ano novo? Ele falou bem assim, eu vou passar o Natal com meus primos, eu vou me lascar. Com meus primos, né, a gente vai passar na casa de uns amigos, na casa de terceiro ou quarto grau, não sei. Aí ele falou bem assim, se você quiser ir, você tá convidado, vai ter comes e bebes, goles, isso, aquilo e tal. Eu falei, não, eu já passei o meu Natal, foi na eletrônica. Então eu falei pra ele bem assim, agora no ano novo eu preciso de silêncio, me enfiar dentro do mato, escutar a natureza, os pássaros. Porque é meu estilo de vida. Ele falou bem assim, na primeira oportunidade que eu tiver, eu quero ir lá no Anhangaba ou no Pico Paraná. Eu falei, então vamos no Pico Paraná? Eu perguntei pra ele, fiz uma pergunta, então vamos no Pico Paraná? Aí ele topou, a gente entrou, manteve contato ali, né? Eu falei bem assim, eu quero tomar banho de cachoeira, descarregar a energia negativa, fechar um ciclo, tomar banho de cachoeira, renovar as energias. Aí sim, hein? E nisso convenceu ele. Ele falou, eu também quero. Liberaram muita energia então, negativa. A gente planejou de levar, né, comidas práticas, enlatadas. E nosso planejamento foi, eu falei pra ele bem assim, eu vou na rodoviária comprar passagem. Aí a gente pegou um ônibus do Guadalupe, terminal Guadalupe. Quase que sem volta. Casa, no centro. De lá, a gente foi pro Terminal das Américas, né? Do Terminal das Américas, a gente pegou um ônibus. A gente parou na BR do Paiol de Baixo. Aí chegamos na fazenda Pico Paraná, 11h40 da manhã. Fizemos nosso cadastro, tudo que tinha de fazer. E fomos tomar banho de cachoeira. Aí a gente pegou e foi pro Pico Paraná, a gente subiu, né, 1h30. Aí, só que tava tudo tranquilo. Só que chegou em um momento que tava muito calor, Estava muito tranquilo. Então resolveram dar uma leve apimentada na ocasião. Abafado, toda hora parando pra tomar água. E o Roberto chamava muito palavrão mesmo. Então o que eu falei pra ele? Betinho, boca suja? Que isso, Betinho? Pode falar palavrão não, menino. Roberto, você chama muito palavrão, para de chamar palavrão, isso tá me incomodando. É verdade, eu também não gosto, hein? E ele falou bem assim, mas eu tava pedindo isso desde a cachoeira. Desde a cachoeira eu tava pedindo, para de chamar palavrão. Então a gente pegou, a gente subiu, né? A gente tava subindo ali, e ele falou bem assim, mas isso é automático e eu não consigo controlar isso. Até aí a gente pegou, continuou fazendo a nossa trilha. Betinho, bora melhorar esse palavreado, Betinho. Não pode ficar com a boca suja, hein? Ali até que chegou uma parte que tinha uns negócios de um monte de água, né? Daqueles galão de 5 litros. Aí eu pensei, será que eles deixam essa água aqui para as pessoas que estão com sede tomar, tipo, ajudar a pessoa em alguma coisa? Aí a gente tava com tanta sede, não queria gastar nossa água toda, que a gente levou apenas 2 litros de água, né? De 1,5 litro. No total tinha 3 litros de água pra nós. 2 litros de água para 2 pessoas fazer o Pico Paraná. Olha só como é que começa. Como começa a situação já, hein? 2 litros d'água você não gasta nem na metade dessa trilha. Praticamente. Os dois. E a gente começou a tomar a água lá. Essa água de bombeiro fica bem antes da bica. Olha a desgraça bica, né? Que a gente está se metendo. Tem uma bica. E a gente tomou. Aí depois a gente continuou a trilha. Aí foi os vídeos que eu soltei gravando, né? A gente bagunçando. Os vídeos que eu soltei, gente, em nenhum momento o Roberto se incomodou. Em nenhum momento ele botou limite, falou, para com isso. Isso tá me incomodando. Eu não tô gostando dessas falas, eu não tô gostando do que você tá dizendo pra mim. Em nenhum momento ele fez isso, gente.
Se ele tivesse se incomodado mesmo, ele tinha falado naquela Robertinho é hora. respeitador, você é boca suja por enquanto. Para de chamar palavrão, eu não tô gostando. E nisso, a gente continuou fazendo a trilha. Fez a trilha toda, chegamos no primeiro acampamento, o A1, era 5h20, 5h30 por aí, tava chovendo muito mesmo. Então molhou todas as nossas coisas. Ele tava com uma pochete. Nessa pochete tava o celular dele, documento, chave, tudo. Tá. E o meu tava dentro da minha carteira, dentro da minha bolsa. E então molhou todas as nossas coisas. A gente chegou no acampamento 1, eu comecei a montar a barraca. E a gente deixou nossas bolsas no chão, né? Eu botei até pra gravar, que vocês viram o vídeo. E nisso, eu comecei a abrir a barraca pra montar e o Roberto só me olhando. Ele só me olhando e eu falei pra ele bem assim, bora Roberto, acorda pra vida, tira a mochila daí. O Robertinho ficou admirando a Tayane Smith no meio da trilha. E tira as coisas daí que eu vou botar a barraca no chão, eu vou abrir a barraca. Porque quem montou mais a barraca ali só foi eu. O Roberto só fazia o que eu pedia, gente. Ele não sabia nem... O Roberto não sabe nem montar Tayane Smith era tipo assim, bora, seu cabra safado, faz alguma coisa. a barraca. Aí eu peguei, montei a barraca e eu falei, bora logo entrar, tipo, pra entrar, né, pra parar de pegar chuva. Ah, mas de repente o Betinho não sabia armar barraca também, tem isso, né? Ele quase não fazia trilha, pelo jeito. Aí nisso, a gente entrou, tá, tudo bem. Foi aí que a intimidade começou a reinar entre a gente. A intimidade começou a reinar entre a gente a partir de agora. Já estamos entrando num lado muito obscuro da história. Tive que começar a me trocar na frente dele, me trocar na... Ela se trocava na frente dele. Porque nossa roupa tava toda molhada, meu bobojaco tava todo molhado e tudo. Eu falei bem assim, gente, querendo ou não, a intimidade... É tipo aquele episódio de Largados e Pelados, né? Que todo mundo com frio e a gente precisa se esquentar nus. A gente vai ter que reinar entre a gente. Porque a gente tava passando muito perrengue junto, eu e ele. E nisso, eu me troquei. Vou colocar aqui, ó. Parte 2, galera, rapidinho. Porque a gente tava passando muito perrengue junto, eu e ele. E nisso... Vou deixar aqui o canal que postou esses vídeos, tá? Na qual eu tô reagindo. Eu me troquei tudo dentro da barraca, pra não sujar a barraca de lama de fora, nem molhar nem nada, pra gente dormir num... Resumindo até aqui, marcaram uma trilha, sem nem saber como é que é, uma trilha extremamente pesada, difícil. Começaram com 2 litros d'água e não sabiam mais ou menos como montar a barraca ao chegar no A1. Começou a rolar uma certa intimidade, ela se trocando na frente do Betinho e o Betinho na maior paz até o momento. E agora vem a segunda parte dela, né? E vamos saber o que vem por aí. Um lugar melhorzinho. Só que o Roberto, ele saiu da barraca pra se alongar. Eu falei, o que tu vai fazer aí fora, menino? Ele falou, vou me alongar. Eu falei, vai se alongar, né? Dentro, te deita e estica teu corpo que tu vai te alongar. Aí eu fiquei muito chateada nessa parte, porque eu comecei a... Como que ela ficou chateada com ele? Aí eu fiquei muito chateada nessa parte. Tu pode se alongar aqui dentro, te deita e estica teu corpo que tu vai te alongar. Menino. Ele falou, vou me alongar. Eu falei, tu pode se alongar aqui dentro, te deita e estica teu corpo que tu vai te alongar. Ele queria se alongar lá fora da barraca e ela ordenou ele se alongar dentro da barraca deitado. Mas o que seria esse tipo de alongamento deitado? Aí eu fiquei muito chateada nessa parte, porque eu comecei a fazer a trilha com a esperança de que eu tenho um homem do meu... Ela ficou braba porque o Robertinho queria sair da barraca para alongar e ela queria que ele se alongasse dentro da barraca. E agora está dizendo que ela queria um homem que a protegesse do lado, de segurança, só porque o menino queria se alongar fora da barraca. De bombeiro, tem experiências em resgate de vida, essas coisas, conhecimento. E eu tava botando muita expectativa, muita segurança nele. Só que durante o processo eu vi que eu não me sentia segura com o Roberto do meu lado. Não me sentia segura com o Roberto do meu lado porque ele não passava segurança. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu ia ter que me salvar. Eu ia ter que me salvar de alguma coisa.
E ela chegou nessa situação, nesse pensamento, após, mais uma vez, ele sair para se alongar fora da barraca e não dentro da barraca. Ou seja, a criatura ficar na frente dela, praticamente, mas fora da barraca, ela se sentiu insegura por conta disso. Então, a gente pegou e eu falei pra ele assim, Roberto, eu tenho pena dessa mulher. Eu tenho pena dessa mulher porque você não passa segurança. Eu tenho pena da sua mulher. O Robertinho tinha namorado? Tem namorado? Uma mulher de liderança. Você não passa aquele poder. Os universitários aqui falaram que não tem namorada. Poder de liderança, de tomar frente de uma coisa e falar, não, deixa que eu resolvo. E todo momento era eu mesmo que estava tomando conta de tudo ali, pensando em água, pensando em alimentação. O Robertinho deve ter pensado assim, são direitos iguais, você cuida de mim também. O Roberto ele só queria levar biscoitinho e salgadinho, que o chocotone foi ele que levou o chocotone. O Roberto ele só queria levar biscoitinho e salgadinho, que o chocotone foi ele que levou o chocotone. O que eu levei? Eu levei enlatados, entendeu? Eu levei mais coisas apropriadas para um acampamento. Chocotone e danoninho foi o que o Roberto levou para eles comerem. Isso daí qualquer pessoa leva. Não tem que ficar brabo com isso, né? Até aí tudo bem, a gente pegou, a gente foi tentar descansar, eu tava muito, muito cansada, porque do dia 30 pro dia 31... Imagina, a trilha é pesada. Umas 3 e pouco da manhã, e acordei 5h40 da manhã. Acordei em cima da hora, 5h40 correndo, eu falei pra ele, nossa, eu nem dormi direito, nem nada, eu tava super cansada. E após a trilha, eu só queria descansar. E na hora de descansar, o Roberto, ele falava muito. Durante a trilha, ele ia cantando música do Rei falador. Leão. Ele ia cantando música do Rei Leão. Ele falou assim, pensou, a gente encontra os personagens do Rei Leão aqui, o Puma e não sei o que, aquela largatixa. Aí ele ficava Hakuna Matata. Ele ficava Hakuna Matata. Hakuna Matata. Eu tô cansada, tá muito quente, eu tô com sede, eu tô com fome, eu quero descansar. E esse menino... Aí tá, tudo bem, né? Eu tava levando na esportiva, relevando isso. Aí tá. Imagina um Robertinho na trilha cantando Hakuna Matata. A gente pegou na barraca, eu tentando descansar. O Roberto falava, Roberto, eu falava, Roberto, eu quero dormir. Eu quero dormir, Roberto. Aí chegou até uma hora que o Roberto inventou de fazer cócegas em mim, gente. E eu tava totalmente estressada, meu corpo tava estressado, exausto. E no acampamento, gente, durante umas 7h30 da noite, chegou um outro trilheiro. E assim que esse trilheiro chegou, ele falou, ei, casal. Aí começou a cair com a gente, né? Então ele acampou lá perto da gente também. Ele falou bem assim, eu tô querendo subir de ataque, subir a montanha toda. Eu falei pra ele bem assim, a gente vai descansar. Aí, como eu vi que o Roberto não passava segurança de liderança, aquele poder de segurança, né, o Betinho, eu falei pra ele bem assim, não, a gente vai dormir. A gente vai acordar 3h30, 4h30, a gente sobe, 4 horas a gente sobe, Roberto. E ele só concordou, ele só tava concordando com o que eu falava. Então, Robertinho obediente. Eu passei essa coisa, né, pro rapaz lá, essa notícia. E ele falou bem assim, então eu vou descansar também, A gente fez trocas de alimento, conversou mais sobre a trilha, né, que a gente não conhecia. Eu falei bem assim, eu pensava que aquilo ali é o Pico Paraná. Ele falou, não, aquilo ali é o Itapiroca, que lá tem um ferro assim, né, de para-raio. E ele falou, o Pico Paraná é aquele ali. Aí ele contou pro pico mais alto. Eu falei, Roberto, lembra que eu falei pra ti que eu queria muito ir naquela montanha ali, porque parece ser a mais alta e parece ser uma vista muito bonita. E era exatamente lá o Pico Paraná, só que nem eu nem ele sabia, era a primeira vez indo. Então a gente pegou. Ou seja, era 2 cegos numa trilha extremamente pesada, que não sabia o que iriam encontrar. Muito bom. E descansou, né? Aí a gente combinou com um rapaz, com outro trilheiro, de acordar 3 horas e 3h30 começar, 1 hora antes do que eu tinha me programado. E nisso eu fui dormir. E quando o Roberto falava. Aí eu comecei a me estressar mais ainda. Eu falei, cala a boca. Eu comecei a gritar com ele, pedindo pra ele calar a boca. Eu falava, cala a boca. Eu quero dormir, eu quero descansar, Roberto. Aqui não é brincadeira, aqui é coisa séria. Aqui é a trilha mais difícil, a montanha mais alta do sul do Brasil. É 1.877 Agora que souberam que é a trilha mais difícil do sul. de altitude. E aí tá, ele até chegou a falar no podcast, né? Ela não gosta de palavrão, mas ela vivia mandando calar a boca. Mas ele não falou porque eu mandava ele calar a boca. Ele não contou a história toda. Eu falei pra ele que eu não gostava de palavrão antes da primeira pica, bem no início da trilha. Então, e eu comecei a mandar ele calar a boca na hora de dormir. Eu falava, cala a boca, Roberto, eu quero dormir. Então a gente pegou, descansou, aí começou a passar até um casal entre a gente, mais 1h pouco da manhã, acho que mais meia-noite, né? 1h pouco da manhã. Acho que 2 horas, não sei, gente. Eu não prestei atenção nesse horário porque eu só queria dormir. Como eu falei, a nossa roupa molhou tudo. O Roberto ainda tinha uma camisa e uma cueca enxuta, eu não tinha nada. Até meu bobojaco molhou. Ainda tinha umas orbas secas. E eu tava totalmente nua, sem roupa, sem nada, dormindo. Eu tava só com o bobojaco me cobrindo por cima. É o quê? O Roberto, o bobojaco molhou. E eu tava
totalmente nua, sem roupa, sem nada. Ela estava totalmente nua, sem roupa, ao lado do Robertinho. Dormindo, eu tava só com o bojaco me cobrindo o focinho. O que eu falei pro Roberto? Roberto, vamos se abraçar pra gente. Aqui chegou a parte do Largados e Pelados, vamos se abraçar. Ela nua, o Robertinho quentinho. Vamos se abraçar pra gente. Ela implorou, vamos se abraçar, vamos se abraçar. O Robertinho com um danoninho e um bolinho querendo guerra com ninguém. Se esquentar, né? E como eu tinha já botado Deixe nos comentários qual seria a sua ação ao ser pedido isso. a minha barraca embaixo de uma moita, pra empatar a chuva e o frio em cima da barraca. Pelo Roberto, a gente ia montar em qualquer canto. Se ele conseguisse montar a barraca, né? Que ele não sabe montar a barraca. Então eu botei lá naquele lugar pra proteger. E nisso, a gente pegou e aí na hora de dormir a gente se abraçava, né? E como eu falei, o Roberto foi totalmente respeitoso em relação a isso. Ou seja, o Robertinho aceitou a proposta da Tayane em abraçá-la com ela nua, apenas com um casaco. Ele não me tocou em nenhum momento e... Não, se abraçou, então tocou. Não tem isso. Você falou que ele abraçou respeitosamente e não tocou. E ele até tentou, né? Até tentou, mas eu falei, não, Roberto, eu não quero. E ele falou, até tentou, mas eu falei, em relação a isso, gente. Ele não me tocou em nenhum momento e ele até tentou, né? Até tentou, mas eu falei, não, Roberto, eu não quero. Ele foi respeitoso, mas tentou o quê? E ele falou, ok. Na hora de a gente estar dormindo, ele me abraçando, ele levantou a mão dele pra tentar... Eu senti o dedo dele no meu peito. Mas eu peguei a mão dele, eu baixei pra mim, eu falei, não, Roberto, não faça isso. Para com isso, eu falei, rapaz. eu não quero. Ele falou, não, tudo bem, eu não vou fazer isso. Eu falei, no máximo, põe a sua mão só na minha cintura. Ele falou, ok. Aí, em relação ao órgão genital... No máximo, coloque a mão na minha cintura, Robertinho. Não mais que isso. dele, eu falei, não quero que nem você encoste seu órgão Mas aí é genital sacanagem também, né? no meu corpo. Aí eu botei o bobojaco por trás do meu corpo pra não ter contato. E tá, até aí tudo bem, gente. Muita gente pensou que eu ia soltar pronunciamento de assédio e tudo, só que eu não tenho... eu não vou me rebaixar a esse nível de inventar uma mentira dessa. Ele não me tocou nem nada. Não tentou me estuprar, não tentou nada forçado comigo. E em relação à camisinha, muita gente bateu com ele, né? O Roberto subiu com a camisinha no bolso, não sobrou nada pro Betinho, só desceu com uma camisinha no bolso. E quem subiu com a camisinha no bolso e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. Oi? E quem subiu com a camisinha no bolso e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. Levaram camisinha. Foram preparados para a guerra. Foi eu, porque não vou mentir não. Eu fui lá pra cima com o intuito de relaxar, né, meu corpo. Levou camisinha com a intenção de relaxar o corpo. Me ficar feliz e dormir depois. Mas não, gente, foi totalmente broxante. Ele foi totalmente broxante pra mim desde o início da trilha, porque, como eu falei, ele não passa segurança nem nada pra uma mulher, entendeu? Ela foi em busca de um amor selvagem e encontrou o Robertinho. Então, e mesmo se eu quisesse, não ia rolar nem nada entre eu e o Roberto, porque eu me troquei na frente dele, eu fiquei totalmente nua na frente dele. E eu dormi do lado dele e tudo, em nenhum momento ele chegou a vir com safadeza pra cima de mim, tentar me atiçar, nem nada. Deixa de safadeza, cabra safado. Também de roupa, nem nada. E aconteceu tudo isso, gente. Então, o que eu tenho na minha mente? Que talvez o Roberto pode ser virgem, não sei. Porque eu até fui com uma hipótese, mas... com a expectativa de rolar algo, né? Que não foi à toa que eu levei um pacote de 8 camisinhas. Fixa nesse comentário. 8 camisinhas que ela levou para um lindo amanhecer no Pico Paraná. 8 camisinhas. Isso não uso nem em um ano de casamento. Do lado, como eu falei, foi totalmente broxante, foi broxante demais e eu só queria mesmo chegar. Porque eu tomei a decisão, eu só quero chegar no Pico Paraná, cumprir. Gente, quem leva 8 camisinhas para uma trilha não tá buscando ver um nascer do sol comum. Diga-se de passagem. E também um pôr do sol comum. 4 de um dia, 4 do outro no mínimo. A minha meta é descer e vida que segue. Então a gente começou a trilha, né, 3h30 da manhã.
A gente fez a trilha. Só se ela levou camisinha também, né? Pra guardar objetos dentro, caso chova, né? Tipo, você guardar um celular pra não molhar e tudo mais. É, pode ser essa desculpa. Com o rapaz lá. E a gente, pra quem nunca foi, gente, é muito, 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 muito escuro. É como se vocês fechassem o olho de vocês e não enxergassem nada. Ah, jura? Vocês ligam a lanterna, vocês só enxergam o que a lanterna foca ali mesmo. A noite na montanha é escuro. Não sabia. Se vocês focam a lanterna pra longe, vocês não enxergam nada, é muito, muito escuro. É um breu lá em cima, gente. Aí. 8 só ia camisinhas. seguindo o rapaz, né, na frente, porque ele já tinha ido há 8 anos atrás lá. Ele conhece a trilha. Então a gente fez a trilha, no meio dessa trilha a gente encontrou o casal, né, que passou pela gente lá pro meia-noite, 1h e pouco da manhã. E a gente se juntou em 5 pessoas. E a gente fazendo a trilha, chegou em um momento que o Roberto, eu andando na frente, né, o Roberto começou a vomitar. Ele não falou, Tayane, Tayane, me ajuda, eu tô passando mal nem nada. Eu só vi que ele tava vomitando, gente, porque eu voltei pra trás de novo. Eu tava andando tranquilamente e ele só sentou e começou a vomitar, não pediu ajuda. Então eu voltei pra trás, eu vi ele vomitando, eu falei que tá vomitando, aí ele tava ali, né, ele não falou nada. Aí quando foi, eu peguei e fui mais pra frente com outro grupo. Chegando lá no outro grupo, eu falei pra ele assim, o Roberto tá passando mal lá atrás. E o rapaz, o outro trilheiro, voltou pra trás, né? Falou bem assim, não pode deixar a pessoa sozinha pra trás. Jamais. Ele tá bem aqui próximo, eu vim avisar vocês. Que Não pode deixar pra trás, ainda mais da forma que a situação, né? Passando mal e o Roberto não conhecia nada da trilha. Já subiram à noite, ou seja, você não tem noção nenhuma do local que você tá, se tem alguma bifurcação ou não, aonde é mais ou menos, você não perde totalmente a sua noção. Ainda mais se você não conhece de fato nada da trilha. Então, é um erro. Passando mal pra ver o que vocês podem fazer. Porque eu não tenho informação de sobrevivência nem nada, é apenas um sonho e coragem que eu tenho, gente. Só tem apenas um sonho e coragem. E eu não ia saber o que fazer ali com ele na hora sobre o que ele tava passando mal, né? Aí resolveu deixá-lo para trás porque não sabia o que fazer com ele. Então, eu fui pedir ajuda dos outros trilheiros. E o rapaz trilheiro voltou lá, conversou com ele, perguntou se ele tava bem, ele falou que ele tava bem e continuou a trilha. E chegou lá nessa parte, gente, eu tava com o bobojaco, né, só que tava fazendo muito, muito calor. E eu falei pro Roberto bem assim, Roberto, ele tava... Aqui vai acabar já, pessoal, não tem nenhum outro vídeo que continue por enquanto, né? Mas deixa nos comentários aqui o que você acha dessa situação e sobre esse esclarecimento dela, né? Essas duas partes aí que ela se pronunciou. Você achou coerente ou não? Você acredita nela ou não? Mas é um caso muito bizarro, né? Tipo, meio confuso. Mas deixa aí nos comentários o que você achou. E ela levou 8 camisinhas.